Gostaria de convidar a todos que têm suas Bíblias, que nós possamos abri-las em Jó 38, a partir do verso 1. Jó 38, do verso 1 até 18. Jó 38, de 1 a 18. Depois disso, o Senhor, do meio do redemoinho, respondeu a Jó: quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ele o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra no lugar? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e repilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar por portas quando irrompeu a madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolho e portas? E disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Acaso, desde que começaram os teus dias, desde ordem à madrugada, deste ordem à madrugada, ou fizeste algo a saber o seu lugar, para que se apagasse as obras da terra, e desta fosse os perversos sacudidos? A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta com vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir-se quebrando. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou viste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-me, se o sabes. Oremos. Senhor, fala com a palavra fluida, que nossos corações humildemente possam recebê-la agora, que possamos ser edificados em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã nós conversávamos com os irmãos a respeito de alguns momentos bastante importantes que tivemos ontem, enquanto o conselho reunido, para avaliarmos os novos irmãos e irmãs que serão recebidos no dia 3 de dezembro à noite. E nós percebemos, sempre que temos a oportunidade de fazer esse tipo de avaliação, que cada um dos candidatos que entram na sala entram com um aspecto nervoso, preocupados. O que vai acontecer aqui? Veja, Karina, o que vai acontecer daqui a pouco? O que eles vão me perguntar? E é justamente a respeito disso que eu gostaria rapidamente de conversar com vocês nesta noite. Algumas perguntas realmente nos inquietam. Tanto que ontem, a única pergunta que eu fiz para todos os candidatos que entraram foi a seguinte: quem é Jesus Cristo para você? E nós percebemos que um esforço, sabe, tremendo, eles tentavam encontrar alguma palavra bonita e alguma coisa que viesse a agradar nós que estávamos ali avaliando. De repente nós falávamos assim: olha, pai, nós queremos saber quem é Jesus para você. O que ele significa para você? E a palavra vinha: meu Salvador. Mas de fato, sempre questionados, sempre que colocados diante de situações às quais nós teremos que apresentar algumas respostas, nós nos sentimos preocupados, quer seja numa prova na escola, quer seja numa avaliação de preparação para a batismo, profissão de fé, quer seja numa entrevista de trabalho, não importa. Mas nós temos essa natureza, nós nos preocupamos demais com aquilo que vamos responder, para que as respostas sejam as mais certas possíveis, não é? Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos de fato perguntas que nos inquietam mesmo. Perguntas que foram, por exemplo, feitas a exemplo que foi dito agora para Jó. Jó, em todos os seus questionamentos, diante da sua ignorância, questionando o que eles estavam fazendo, agora é confrontado pelo próprio Senhor, que faz a ele muitas perguntas,
Nós poderíamos citar o próprio Jonas, no capítulo 1, verso 8, quando questionado pelos marinheiros, pelos líderes daquele navio, antes do que estava acontecendo. Enfim, perguntas nos inquietam. E perguntas precisam ser feitas sim. Aonde estão os outros membros desta igreja nesta noite? O que aconteceu com tantos daqueles que um dia assumiram compromisso com Deus, como dizia o nosso irmão presbítero Almerim, de estar na casa do Senhor, adorando o Senhor? E o texto em questão, o texto lido, nos mostra Deus, portanto, fazendo perguntas muito sérias. Perguntas que certamente levariam o Jó a refletir em quem ele era, de fato. A exemplo do que foi orado também no início, levando o indivíduo a reconhecer a sua limitação, a sua incapacidade de ser ou fazer qualquer coisa, sem que Deus, na sua graça, no seu amor, na sua misericórdia, não nos capacite a fazer. Então pergunto a você, assim como perguntei ontem para os irmãos e irmãs que estavam sendo avaliados: em quem você crê? Em quem nós cremos? Porque, queridos, a crença está inserida, ela está enraizada em nossa própria personalidade. As pessoas creem, elas acreditam em alguma coisa. Mesmo aquele que diz eu não acredito em nada, ele acredita que não acredita em nada. Talvez esteja sendo muito simples essa hora, mas essa é a verdade. Os nossos tecidos, os nossos nervos, os nossos ossos, o nosso sangue, as nossas células, elas foram preparadas para crer. Quando Deus nos criou, Ele fez com que nós tivéssemos essa capacidade de crer, mas em quem? E durante toda a história da humanidade nós temos visto o ser humano indo por todas as direções, infelizmente, muitas delas levando cada vez mais para longe do Senhor, mas graças a Deus pela palavra que nos ensina que o Senhor de forma eficaz nos tem chamado, nos tem atraído e nos tem escondidos debaixo da sua poderosa mão. Nós temos sido encaminhados até que a sua plena vontade se cumpra em nossas vidas, queridos. Portanto, a crença ela faz parte de nós. O ser humano é um animal racional. O ser humano ele se diferencia de todos os outros animais. Por quê? Porque ele crê, porque ele pensa, porque ele foi criado, diz a palavra, façamos o homem como a nossa imagem e semelhança. Portanto, essa imagem e semelhança de Deus nos dá essa capacidade criativa, nos dá essa capacidade de refletirmos, mas ainda assim, limitados àquele espaço que Deus nos concede, devemos estar limitados. Mas nós cremos, nós confiamos, nós nos alegramos, nós sentimos, nós choramos. Portanto, queridos, quando chamados de forma eficaz para juntos do Senhor, nós aprendemos a olhar para cima. O próprio salmista declara: eleva os meus olhos para o monte, ou para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde a si mesmo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Hoje o que eu estou falando aqui, daqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Muitos poderiam dizer: mas eu creio em outra coisa. Alguns adoram a imagens, alguns adoram os animais, enfim, são as mais diversas opções de adoração, mas nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Devemos ter plena consciência de que é o único e suficiente Salvador. E a nossa crença e a nossa fé precisa estar voltada e definida por Ele e para Ele. Vivemos para Deus, em Deus. O ser humano, portanto, sente falta desta presença. Nosso irmão, na oração, também dizia que a nossa cidade carece desta palavra de salvação. E de fato já carece, precisa do Senhor Jesus. E o Senhor incluiu a mim e a você, nos responsabilizou pelo ID. E o que nós temos feito com esta ordenança? E o que nós temos feito com este ID? Muitas vezes nós nos fechamos, nós nos calamos, deixamos de testemunhar e declarar para aqueles que estão distantes do Senhor: volta para Deus, em quem eu creio. E eu sei que é o meu único e suficiente Salvador. E nós, seres humanos, criados por Deus na sua imagem e semelhança, fomos também criados para viver eternamente. Não é isso? Este vazio, esta necessidade que não pode ser preenchida por nada, a não ser pelo Senhor, Ele estará sempre presente no coração daquele que está distante. Mas a nós que temos o Senhor como resgatador, como
conciliador, como mediador, como salvador. É conciliar a graça de crermos que mesmo após aquele momento final no qual fecharemos os nossos olhos, nós estaremos sendo acolhidos, recebidos diante do Senhor. Eu não estou perguntando para você qual é a tua religião nesta noite. Eu não estou perguntando para você, a que denominação você pertence, qual é a doutrina que você, por aspas, segue. Eu estou perguntando a você em quem você crê, em quem você crê. Eu gostaria de chamar a atenção, não feche a tua Bíblia aqui no livro de Jó, mas eu quero convidar você que vá comigo até 2 Timóteo, nesse instante, capítulo 1, verso 12. 2 Timóteo 1, 12, nos apresenta este eloquente testemunho do apóstolo Paulo a respeito daquilo que ele cria. 2 Timóteo 1, 12. 2 Timóteo 1, 12. O texto diz assim, amados: e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo sabia que o Senhor da sua vida é o nosso Salvador Jesus Cristo. E hoje, infelizmente, muitos, olhando para todas as eleições, têm perdido o norte e não têm compreendido esta verdade tão urgente para cada um de nós como igreja. E estão marchando debaixo de muitas bandeiras, menos aquela bandeira da qual nós somos chamados, ou para a qual nós somos chamados para marchar. Hoje nós escutamos muito sobre ideologia disso, ideologia daquilo, não é? Muitos levantam a bandeira do aborto, da ideologia do gênero, e aí para frente, sei lá o que é isso. Muitos vivem uma filosofia de vida. E ontem nós estávamos entrevistando um dos candidatos, e ele nos dizia justamente isso. Não sei se presídio Galcão, presídio Ariel, algum se lembrar. Ele falou que ele sofreu muito no começo da caminhada cristã dele, ele era uma coisa muito jovem, porque ele se envolveu tanto com a filosofia, palavras dele, com a filosofia deste século, né? Que ele acabou, num determinado momento, racionalizando tanto as coisas que ele tinha dificuldade em acreditar que Jesus era Deus. Até que ele foi de forma, palavras dele, ele chamado pelo Senhor, ele experimentou aquilo, moveu o seu coração, e hoje ele sente Jesus como seu Salvador, porque ele sabe que foi Deus, pela sua misericórdia, quem o chamou. Portanto, debaixo de bandeira nós estamos marchando. Muitos hoje marcham debaixo da bandeira do ateísmo, muitos marcham debaixo da bandeira do materialismo, da superstição. Muitos hoje, queridos, estão debaixo da bandeira das seitas, da idolatria, aí por fora, mundo afora, tantas coisas terríveis acontecendo. Mas nós, com remidos do Senhor, precisamos nos colocar debaixo da bandeira de Jesus Cristo, da bandeira do Senhor. Nós precisamos desfraldar essa bandeira. O Senhor é a nossa salvação. Que nós possamos de fato fazer do Senhor essa bandeira. Falei no começo da mensagem que seria bastante sucinto. Portanto, queridos, que nós, como igreja do Senhor, nos lembremos disso. Nós não estamos aqui para fazer nada mais nada menos do que servirmos a Deus, do que de fato olharmos para este alvo que nos foi proposto e para ele sermos conduzidos. E qual é o nosso alvo? Talvez alguns vão dizer: olha, pastor, o meu alvo é ficar muito rico. Talvez outros vão dizer: olha, pastor, o meu alvo é me tornar uma pessoa famosa. Não se engane, muitos pensam assim ainda hoje, dentro das igrejas. Talvez alguém vai dizer: olha, pastor, o meu alvo é adquirir bastante cultura, é um diploma, é gozar intensamente a vida, desculpe a palavra, é curtir a doidada. Muitos jovens dizem isso, né? Muitos talvez vão dizer: eu vou correr atrás do sucesso profissional, mas de fato, aonde isso vai levar aquele que não tem Jesus como alvo na sua vida? Existem caminhos aos nossos olhos que parecem bonitinhos, né? Mas cujos finais vão para onde? Para a morte de Deus. Portanto, mais do que tudo isso, nós precisamos olhar para o que a palavra de Deus nos ensina. E ela nos ensina que só um caminho, uma verdade, Jesus Cristo. Deus, ao criar o ser humano, fez
com que o propósito eterno do seu desejo se cumprisse em cada um de nós, para que a sua glória fosse manifestada. Para a sua própria glória fomos criados. Vou abrir o coração dos reformados aqui, né? Nosso querido autor da Bíblia de Genebra nos ensina aqui no texto do Catecismo Maior de Westminster. Eu poderia citar, mas eu quero ler para você. Na primeira pergunta, na primeira parte do Catecismo Maior de Westminster, é o seguinte: qual é o fim supremo e principal do homem? Quem responde? Eu já falei com vocês há um tempo atrás. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Portanto, queridos, Deus nos criou para que nós o glorifiquemos, o amemos. Que nós possamos, portanto, fazer de Jesus o nosso amor supremo. Que nós possamos colocar nossos olhos nele. Que nós possamos, queridos, procurar servi-lo, amá-lo, servi-lo com tudo que temos e somos, mesmo limitados que somos. Porque eu tenho certeza que a graça do Senhor jamais nos deixará, sem que sejamos confortados e guiados novamente ao caminho que um dia, ao qual nós já fomos chamados, queridos. E eu quero encerrar a mensagem dessa noite fazendo uma última pergunta para você, olhando agora para o texto que foi lido de Jó. É lógico que nós estamos sempre focando nas perguntas que foram feitas a Jó. Jó escuta o Senhor perguntando a ele no versículo 13: cinge, pois, os teus lombos como homem, que eu vou te perguntar. E você vai me responder. Vocês percebem? Quantas perguntas são feitas e nós não temos respostas para as mesmas? Quantas perguntas foram feitas nesta noite para nós e eu me questiono quantas delas de fato podem ser respondidas agora? Quanta certeza, qual é a convicção que está em nosso coração de que nós de fato servimos ao Senhor, estamos levantando a bandeira do Senhor, estamos seguindo para este alvo, Jesus Cristo? Qual é a certeza que nós temos? Nós sermos questionados pelo Senhor, assim como Jó foi, de respondermos que Ele de fato é o Senhor da nossa vida. A que causa nós estamos servindo? Nada se compara ao testemunho daquele homem, daquela mulher, daquela família que deixa a sua pátria, que deixa a sua família e, aceitando o chamado do Senhor, vai levar a palavra do Senhor aonde quer que o Senhor mande. Nada se compara a um pai de família que se esforça, não pela sua própria força, mas pela graça que Deus lhe concede, para ser de fato uma testemunha viva do Senhor. Nada se compara a uma família que no seu bairro, aonde reside, é testemunho vivo daquilo que Jesus Cristo fez. Nada se compara a uma igreja que dispõe seu coração a servir a Deus, não importa o preço que deva ser pago. A quem nós estamos servindo? A nós mesmos? A uma denominação ou ao Senhor Jesus? É lógico que nós precisamos servir ao Senhor dentro da igreja na qual fomos chamados, a igreja presbiteriana do Brasil. Mas como dizia nosso irmão presbítero Menino pela manhã, acima disso tudo está Jesus Cristo. É Ele o nosso Senhor. É a Ele que nós prestamos culto. Portanto, queridos, que o nosso alvo seja Cristo, que nós marchemos debaixo dessa bandeira, a bandeira do Senhor. Que nós busquemos diariamente forças na palavra de Deus. O outro desafio que foi lançado ontem para os irmãos e irmãs que estavam sendo avaliados: lerem a palavra, conhecerem a palavra, terem na palavra o alimento necessário para a sua caminhada. E a igreja mais do que nunca carece disso. Nós precisamos mais do que nunca voltarmos nossa atenção para a palavra, porque é através da palavra que Deus fala conosco. É através da palavra, por exemplo, no versículo do capítulo 38 de Jó, que Deus fala com ele, o Senhor olha para ele e questiona: Jó, onde você estava quando eu dei tudo? Você é capaz de responder para mim uma dessas perguntas? E eu digo para você nessa noite: não somos. Se Deus não nos permitir e nos der conhecimento, nós não conseguimos responder as mais simples perguntas de forma coerente, se Deus não estiver conosco. Que resposta nós daremos a essas perguntas? Quais respostas Deus queria receber de Jó? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: lá no finalzinho do livro, Jó reconheceu o quanto ele carecia da misericórdia e da graça do Senhor.
E ele declara assim: olha, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus